Bom dia, turma. Essa aula aqui é para os alunos que nesse momento não vão retornar para a escola. Nessa semana eu tinha planejado a gente fazer uma discussão, então, sobre os conteúdos da semana passada, mas como isso não vai ser possível com todo mundo, então pelo menos fica o vídeo aqui gravado para eu explicar melhor alguns conceitos importantes desse nosso último conteúdo, que é, então, uma reflexão sobre um pensador polonês chamado Zygmunt Bauman, pensador do nosso tempo. Ele morreu faz alguns anos, ali em 2017, a partir de um livro que ele escreveu chamado Amor Líquido, e onde ele reflete, então, sobre a fragilidade das nossas relações, que seria um fenômeno, então, da nossa época, e que estaria vinculado a uma certa cultura, que também é uma cultura da nossa época, que estaria, então, fazendo com que os nossos laços afetivos e, enfim, nossos laços humanos, de uma forma geral, estivessem mais enfraquecidos do que em períodos anteriores. Daí a metáfora que ele usa da liquidez. Então, os nossos laços, os nossos amores, estariam líquidos, em contraposição a laços sólidos. Então, a ideia do líquido é a ideia de relacionamentos muito frágeis, que se desfazem muito facilmente, em que as pessoas não conseguem se conectar de uma forma intensa, verdadeira, diferente de um relacionamento sólido, que seria um relacionamento mais estável e duradouro. Bom, por que que isso estaria acontecendo, segundo o Bauman? Para ele, isso tem a ver com o que ele chama, então, de uma cultura consumista da nossa época. Essa ideia que muitas pessoas têm de que a nossa felicidade depende da nossa capacidade de comprar coisas. E para ele, então, essa cultura consumista estaria afetando as nossas relações também, na medida em que a gente estaria se acostumando a tratar os outros como se eles fossem mercadorias também. E aí, quais são as características dessa nossa cultura consumista, que, segundo ele, estariam sendo também transpostas para os nossos relacionamentos? Ele fala, por exemplo, que na nossa época a gente deseja comprar coisas sem ter um esforço muito prolongado. A gente quer as coisas de forma rápida. A gente, quando consome algo, quer ter um prazer instantâneo, quer dizer, a gente não quer esperar para desfrutar das coisas que a gente compra. Este prazer, ele também é um prazer passageiro, que tem um prazo de validade. O que, que isso significa? Que a gente está o tempo todo querendo trocar as coisas que a gente tem, mesmo que elas sejam satisfatórias, né? A ideia de que tudo é descartável, o que seria imprescindível para que a cultura consumista continue existindo, né? Porque seria uma tragédia para o capitalismo de consumo se as pessoas estivessem satisfeitas com o que elas têm. Daí essa ideia, então, que ele apresenta de que para que a gente continue consumindo, é preciso que a gente sempre esteja, de uma certa forma, insatisfeito com as coisas que a gente tem. E aí se cria toda uma mentalidade de que aquilo que vai nos fazer feliz e aquilo que a gente precisa é aquilo que a gente ainda não tem. Então, essa ideia de que algo sempre nos falta, por mais que a gente consiga consumir coisas. É claro que isso não vale para todo mundo, porque nem todo mundo tem nem a capacidade de comprar coisas, né, nesse ritmo frenético que o Bauman descreve. Mas como todo mundo vive dentro dessa cultura consumista, a gente, de uma certa forma, acaba sendo absorvido por essa mentalidade também, né? Então, mesmo que nós não tenhamos capacidade de comprar muitas coisas, muita gente acaba tendo esse desejo de ter uma vida em que seja possível comprar coisas nesse ritmo intenso, né? E aí, segundo Baum, a gente estaria tratando as pessoas dessa forma também. Nos nossos relacionamentos humanos, a gente trata o outro como se ele fosse uma mercadoria que existe apenas para nos satisfazer, né? Quer dizer, a pessoa não tem um valor pelo que ela tem um valor por aquilo que ela pode fazer por nós. E se ela não nos satisfizer, se ela não for do jeito que a gente quer, essa pessoa é descartável, né? Que nem a gente trata as coisas, a gente acaba tratando as pessoas também. E às vezes, mesmo que a pessoa ela nos satisfaça de alguma forma, ela também acaba sendo descartada, afinal a gente se acostumou, né, a sempre ter essa rotatividade de não se satisfazer com
uma única coisa só. Então isso estaria afetando os nossos relacionamentos e fazendo com que os relacionamentos humanos fossem muito mais frágeis do que eram em épocas anteriores. Então a gente trata pior os outros, a gente tem uma dificuldade de se relacionar com os outros, a gente substitui pessoas na nossa vida de uma forma fácil, a gente não se entrega de verdade num relacionamento, seja ele amoroso, familiar, de amizade, porque a gente se acostumou a conseguir as coisas sem ter muito esforço, e a gente fica com essa sensação de que o que vai nos fazer melhor, o que vai nos fazer mais felizes é aquilo que a gente ainda não tem, e isso acaba também influenciando o nosso relacionamento na medida em que a gente acha que as pessoas com quem nós nos relacionamos não são aquelas que vão nos fazer mais felizes. Então, a nossa capacidade de amar, segundo o Zygmunt Bauman, estaria muito mais afetada, né, fazendo com que os laços humanos eles acabassem sendo muito mais frágeis do que em outros tempos, né? Isso tem a ver também com uma ideia que ele traz nesse livro, de que a gente trata o relacionamento como se fosse uma transação comercial, quer dizer, a gente quer ter pouco esforço e o retorno garantido, que nem a gente tem com as coisas, né? Se o retorno não for garantido, a gente descarta, devolve, e a gente acaba tratando as pessoas assim. E aí nenhuma relação dura muito tempo, nenhuma relação é intensa o suficiente para que as pessoas consigam criar laços mais sólidos, mais duradouros. Essa é a grande reflexão, então, que o Bauman faz nesse livro, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, como eu sempre faço, né, uma apresentação para vocês verem, então, um resumo dessas ideias todas que a gente está discutindo, que eu estou apresentando aqui para vocês, que vocês já leram, então, na atividade da semana passada, tá? Amor Líquido, então, como eu já falei, é o título do livro do Bauman, e aqui aqui tem uma imagem, né, de uma escultura feita por uma artista brasileira, que ela representa as pessoas como pessoas de gelo, e essa imagem tem relação com a ideia que o Bauman faz nessa nossa época, que ele chama de uma época líquida, modernidade líquida, porque seria uma época em que tudo se transforma muito rapidamente, as pessoas perderam a sua identidade, as suas referências, elas também se transformam, mas sem ter um controle sobre essa transformação, elas simplesmente vão seguindo a maré, e aí é a ideia de que as pessoas acabam, então, se derretendo, assim como o líquido que não tem uma forma definida, a gente acaba perdendo a nossa forma também, a gente não sabe mais o que a gente é, o que a gente quer ser, né? A gente só acompanha as tendências e as transformações. E isso, segundo o Bauman, afeta todas as áreas da nossa vida. Por isso que ele não usa apenas a expressão amor líquido, ele usa modernidade líquida, vida líquida, porque ele diz que isso afeta nosso trabalho também, né? Essa ideia de que tudo se transforma e a gente não tem mais uma segurança em nada. Por exemplo, a gente não sabe mais se amanhã a gente vai estar empregado, por melhor profissionais que a gente possa ser, a gente não tem controle total sobre o nosso futuro. Isso afeta a política também, que tudo é muito instável, tudo muda de uma forma muito rápida, assim que a gente tem uma segurança, uma certa estabilidade. Enfim, para ele nós vivemos uma época precária, né? Uma época em que tudo muda muito rapidamente, independente da nossa vontade. E a gente não tem mais certezas e seguranças em nada, inclusive nos nossos relacionamentos, que é a reflexão, então, que ele faz nessa obra. Aqui eu resumo, agora sim, destacando, então, essas ideias principais dele. Primeiro, ele descreve como seria a nossa sociedade de consumo, tá? Que é um consumo não para nos satisfazer, mas um consumo que extrapola muito a nossa necessidade, em que, então, tudo seria muito rápido, fácil, né? Aquela ideia do tenha seu retorno garantido ou o dinheiro de volta, né? E aí as coisas acabam sendo facilmente descartáveis também para que a gente possa continuar consumindo, e aí as nossas relações amorosas, então, seguiriam esta lógica do consumo. A gente trata pessoas como se fossem coisas, então as pessoas também são descartáveis, mesmo que elas nos façam algum bem, né? As nossas relações são como se fossem um negócio, como se fossem transações comerciais, em que a gente quer ter um retorno garantido,
e o que vale é a quantidade, né, de relacionamentos que nós temos, e não a qualidade desses relacionamentos, assim como o que vale é a quantidade de mercadorias que a gente consome, e não a qualidade dessas mercadorias. E a pessoa, então, só é valorizada se ela for útil para mim. Ela não tem um valor pela sua individualidade própria. E a consequência disso tudo seria, então, amores líquidos, amores que não são sólidos, não são estáveis, amores que se desfazem de uma forma muito rápida. E isso, então, seria uma realidade das nossas relações de uma forma geral, né? Com um parceiro, namorado, namorada, com os nossos amigos também, com os nossos familiares, com as pessoas do nosso convívio, nossos colegas, professores, funcionários, chefe, né? E até mesmo com estranhos. A gente tem uma dificuldade de se conectar com estranhos, de desenvolver certos sentimentos como solidariedade, empatia, porque a gente não está mais acostumado a se conectar com o outro, na medida em que o outro ele só passa a ter uma importância para nós se ele for de alguma forma útil, né? Se ele satisfizer as nossas necessidades, que é a lógica que a gente tem com as coisas, né? A gente acaba fazendo com que essa lógica exista também dentro dos nossos relacionamentos. Algumas frases para a gente refletir, então, sobre algumas questões que ele aborda nesse livro, tá? Na verdade, a primeira frase é de um outro livro, em que ele discute também essa ideia dos relacionamentos como sendo mais frágeis na nossa época. E aqui, depois vocês leiam com mais atenção, tá? Eu vou resumir para vocês, mas para não ficar muito cansativo, mas ele está falando dessa cultura nossa, então, que obviamente nem todo mundo está inserido nela, né? As pessoas são mais ou menos influenciadas, dependendo de vários fatores, do lugar em que vivem, da sua criação, da forma como pensam, né? Mas muita gente hoje se relaciona, segundo ele, em uma única noite, às vezes eletronicamente, com mais gente do que os pais se relacionaram ao longo de toda a sua vida. Quer dizer, os relacionamentos são tão frágeis que a gente não cria um vínculo com ninguém, e aí a gente acaba se relacionando com um monte de gente, que são relações todas elas superficiais, ou pelo menos a maior parte delas. Então, diferente de épocas anteriores em que as pessoas se relacionavam com quem elas realmente tinham, né, uma conexão, porque elas construíam essa conexão, e aí as relações eram mais sólidas e mais duradouras, né? E aí ele compara, então, esse tipo de relação quase como um vício, né? Um vício numa droga que a gente espera que a próxima sempre vai nos trazer mais e mais satisfação, só que nunca traz, né? E a gente fica sempre em busca daquilo que nos falta, achando que a nossa felicidade está naquilo que nós ainda não temos. E isso seria, então, uma característica das nossas relações humanas hoje, achando que as pessoas que nos cercam não são as que mais nos fazem feliz, e que aquelas que vão nos fazer mais feliz ainda estão por vir, só que, obviamente, né, essa felicidade plena nunca chega. Aqui, de novo, ele termina de falar sobre esses relacionamentos virtuais, né? Que é então um capítulo inteiro do livro dele, em que ele está falando como que muitas pessoas elas estão preferindo se relacionar com as outras pela internet, porque é mais fácil romper um relacionamento, né? Ele faz toda uma reflexão sobre como esse tipo de relação que a gente desenvolve com os outros, que a gente trata as pessoas como mercadorias, faz com que a gente não queira mais se arriscar num relacionamento por medo de ser descartado, né? Então as pessoas perderam a coragem de se entregar numa relação. Então as relações são todas superficiais. E olha, se as relações são superficiais, não é mais fácil, então, tu romper com alguém se tu não precisar olhar aquela pessoa no olho? E aí muitas pessoas estariam, então, indo para esse mundo da internet, se relacionando com as pessoas somente por lá, porque aí não exige nenhum tipo de comprometimento, né? Tu não tem que ter nenhum grande esforço para desenvolver aquela relação, até porque tu não quer ter uma relação mais intensa. Então tu pode descartar uma pessoa simplesmente bloqueando ela ou parando de responder. O silêncio também é uma forma de exclusão, diferente da vida real, que a gente provavelmente teria que ter uma conversa, se explicar, né? Buscar motivos para romper aquela relação, se é que esses motivos existem, mas na internet é muito mais fácil tu descartar as pessoas, né? Não, isso também não te traz grandes riscos para a tua vida real, digamos assim, porque tu não vai ter que lidar com aquela pessoa, ela só existe na tua vida atrás de uma tela de computador ou de uma tela de celular.
E, por último, uma frase, então, em que ele compara, né, o relacionamento com uma transação comercial, quer dizer, a gente está acostumado, então, a ter as coisas sem precisar ter grandes investimentos, mas se a gente faz um investimento, a gente investe nosso tempo, nosso dinheiro, nossos esforços, a gente quer ter aquele retorno garantido em forma de satisfação ou em forma de lucro. Essa é a forma como a gente se acostumou a lidar com o mundo das coisas, né? Essa ideia da cultura consumista. E a gente acaba tratando um relacionamento da mesma forma. Quer dizer, se a gente investiu em um relacionamento, a gente exige um retorno garantido. O que seria este retorno garantido num relacionamento? Por exemplo, uma segurança total, uma satisfação total. E quando isso não vem, a gente acha que esse relacionamento não vale a pena e começa a se indispor com essas outras pessoas e às vezes a romper com essas outras pessoas. Então cria-se a ideia de que um relacionamento para dar certo ele tem que ser perfeito, né? O relacionamento perfeito seria este retorno garantido, este lucro garantido. Só que o Bauman diz que nenhuma relação é perfeita, as pessoas têm que lidar com inseguranças, com certas adversidades, mas nem toda insegurança e adversidade é um motivo para realmente descartar as pessoas. É óbvio que tem relacionamentos que precisam ser descartados, mas o que ele está descartado não, mas que precisam ser rompidos, né? Que não nos fazem bem, mas o que ele diz é que as pessoas acabam rompendo relacionamentos sem nem se permitir conhecer a pessoa, sem ser intenso naquela relação, né? Sem criar um laço realmente sólido com aquela pessoa. Os laços são rompidos antes mesmo deles existirem de verdade, né? As relações acabam sendo superficiais justamente porque as pessoas têm medo de se arriscar numa relação e aí elas, quando investem em alguém, elas esperam esse retorno garantido, mas não existe relacionamento totalmente perfeito, né? A perfeição pode estar justamente na necessidade, às vezes, de tu lidar com certas inseguranças, aí de tu reconhecer que o outro é um indivíduo com a sua própria personalidade, as suas próprias vontades, e que o outro não existe para te satisfazer, e que isso significa que nem sempre ele vai fazer aquilo que tu quer, mas um relacionamento não precisa necessariamente acabar por causa disso, né? Dentro dessa ideia do relacionamento como um negócio, também entra aquela coisa de as pessoas acharem que, então, quando um relacionamento acabou, quer dizer que ele não deu certo, quer dizer que não valeu a pena, né? Ora, se tu disser que um relacionamento não valeu a pena só porque ele acabou, tu está dizendo que a outra pessoa é, então, uma mercadoria que tu investiu e não te satisfez como tu queria, né? Só que a relação não é assim, ela tem o valor por aquilo que tu viveu, pelas memórias que aquela relação vai te trazer, né? Pela experiência, pelas lições que tu tirou daquela relação. Então, o fato de um relacionamento acabar, como muitos acabam, não significa que ele não valeu a pena, porque um relacionamento não é um negócio, né? Não é uma compra que a gente precisa ter aquela satisfação garantida. Então, essas são algumas reflexões aí que o Bauman faz nessa obra, tentando explicar por que algumas relações estariam tão frágeis. E a explicação para isso, ou pelo menos parte da explicação, estaria, então, nessa cultura consumista que faz com que a gente trate as pessoas como mercadorias. Então, encerrando aqui a apresentação. Como eu disse, gente, esse é um assunto muito amplo, tinha muita coisa que eu queria discutir com vocês, né? Eu apresentei aquilo que são as ideias principais do Bauman, mas é óbvio que todo mundo deve ter alguma opinião sobre esse assunto, porque afinal diz respeito a coisas que a gente vive. Mas enfim, eu espero que em outro momento a gente possa se encontrar para aprofundar melhor essas questões e eu poder ouvir vocês, o que vocês acham desse assunto todo, tá? Mas enquanto isso não é possível, pelo menos vocês têm ali uma explicação sobre esse conteúdo todo, ok? Tchau, tchau.